Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Nós estamos bem, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Ser Sustentável, Horta no Quintal. Eu sou a Vivi. E eu sou o Bruno. E como nós tínhamos prometido para vocês alguns vídeos atrás, vamos fazer juntos, não uma, mas duas receitas de inseticidas caseiros que nós podemos preparar em casa, para que consigamos tratar as nossas plantas sem necessidade de utilizar defensivos químicos, né? Mas consigamos controlar aqueles insetos que começam a vir prejudicar as nossas plantas de fruto, principalmente, né? Aqueles sugadores, Maria Fedida, Fede e tantos outros. Essa receita serve para praticamente todos os insetos da horta. E nós vamos usar, um dos ingredientes vai ser a mamona, que não sei se vocês sabem, mas a mamona é uma planta bastante tóxica, ela tem uma toxicidade bastante alta e ela serve de repelente e também ajuda a matar alguns tipos de insetos mesmo. Então nós vamos precisar de algumas folhas de mamona, tá? Vamos colher aqui junto e vamos lá para bancada preparada, aí eu já explico certinho para vocês. A parte que nós vamos usar vai ser só a folha aqui, ó, sem o talinho, tá? Para cada litro de água, nós precisamos de 4 folhas grandes. Essas aqui são folhas pequenas. Então, como são pequenas, eu vou usar 8. Bom, pessoal, para fazer o inseticida com a mamona, então, nós precisamos transformar isso daqui em pedaços pequenos. A gente pode fazer isso rasgando, colocando em alguma balde, vasilha e socando, macerando, ou triturando em um liquidificador. Se você tiver um liquidificador, que você use só para horta, não pode ser o liquidificador da sua cozinha, né? Como a gente falou, ela é tóxica. Como a gente tem esse liquidificador, eu vou triturar aqui, porque aqui eu consigo deixar muito mais pequeno. Só que antes eu vou medir o meu 1 litro de água. E essa água, eu tô aproveitando a água da chuva. Se vocês tiverem água da chuva também, é melhor, tá? Porque nós vamos fazer uma fermentação com essas folhas. Então a água da chuva é melhor para essa finalidade. 1 litro de água. Vou colocar aqui as minhas 8 folhas pequenas ou 4 folhas grandes, né? Folhas sem lavar, porque a gente justamente precisa que todos esses micro-organismos que estão aqui no ar, que já estavam nessas folhas, são eles que vão ativar essa fermentação para nós. É o suficiente, a gente não precisa transformar num suco. Mas triturando pedaços, tem bastante pedaços menores, ó, já é o suficiente. E agora nós vamos passar essa mamona triturada aqui, com essa água e tudo, para um recipiente de preferência escuro, tá, pessoal? Se não tiver escuro, pode ser claro também, mas deixe guardado em um local escuro, ao abrigo da luz. Isso vai auxiliar no processo de fermentação. Olha aí, pessoal, fica assim. Nós vamos colocar a tampa aqui em cima, mas sem rosquear, só vou apoiar. A fermentação vai gerar um pouco de gases e esses gases conseguem sair estando a tampa apenas apoiada. E vou deixar isso num local fresco e escuro por no mínimo 3 dias. A partir do 3º dia a gente já pode começar a utilizar. Mas a gente pode deixar fermentar por mais tempo também. Inclusive, como a gente vai diluir isso aqui depois, a gente pode ir usando aos poucos, né? Até porque essas aplicações a gente precisa fazer na nossa horta com alguma regularidade. Então a gente vai, vamos aplicar uma vez por semana. Então, passou 3 dias, eu vou coar, um tanto, né? Vou usar esse tanto, aplicar. O restante vai ficar aqui fermentando. Passado uma semana, a gente coa mais um pouco. E assim a gente vai aplicando. Mas enquanto a gente espera ficar pronta a nossa receita da calda de mamona, nós vamos fazer um outro inseticida que é de uso imediato, aplicação imediata. Porque quando a gente chega lá e descobre aquele monte de bicharada, a gente já quer fazer alguma coisa rápido, né? E para isso, o melhor aliado está na nossa fruteira, que é isso daqui, o limão. No meu caso, ele está um pouquinho seco, ele não tem tanto caldo. Mas a receita é, para 1 litro de água, você vai usar 1 limão, se ele tiver bastante caldo. Ou então, 2 limões, se for, né, com pouco caldo. Eu vou fazer meio litro, então eu só vou coar aqui, porque para não ir nada no pulverizador, né?
espremido o limão, lavadas bem as mãos, porque limão mancha a pele, não pode espremer e ter contato com o sol. Agora a gente vai colocar nosso próximo ingrediente, que além do limão e da água, né, é o último. Nós vamos usar aqui, para 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente neutro, tá, pessoal? Então, não precisa ser uma colher de sopa muito cheia, essa quantia já é suficiente. Porque se nós colocarmos detergente demais, fica muita espuma no pulverizador e atrapalha a aplicação. Agora eu só vou completar aqui 1 litro de água e a gente tá pronto para aplicar. E vocês vão ver o efeito que tem. Sempre lembrando, pessoal, que para fazer qualquer aplicação, a gente precisa estar ou bem no final da tarde ou num dia bastante nublado, que é mais ou menos a característica que nós estamos tendo aqui hoje, tá? Mas ainda assim nós vamos aplicar em toda a horta no final da tarde. Agora a gente tá podendo gravar um pouco mais cedo, então estamos fazendo essa demonstração agora, certo? Mas o horário ideal é quando não tem mais o sol pegando nas plantas. Ó, pessoal, esse aqui é um inseticida que nós vamos aplicar direto no inseto, tá? Então, subiu na minha mão aqui, vou aplicar aqui mesmo, tá? A gente vai aplicar nele e esse detergente que tem na mistura, ele vai facilitar com que o ácido do limão penetre no animal. Então, é como se a pele do inseto ela tivesse uma camada de proteção, de gordura, algo assim, né? E esse detergente quebra essa camada de proteção para que o conteúdo do ácido do limão, né, no caso, possa penetrar nele. Depois de um tempo ele ainda tá mexendo um pouco as perninhas, mas vai morrendo. O detalhe desse inseticida é que a gente tem que acertar o bichinho, você tem que conseguir aplicar certinho no bichinho, né? Então, o outro não, o outro ele tem uma atuação preventiva, a gente vai aplicar nas plantas como um todo, de forma preventiva. Esse aqui, você acerta, tem os bichinhos ali, você vai lá e pulveriza eles, molha eles bem, para que esse ácido do limão penetre mesmo na coraça dele, né? Consiga chegar até no pulmão dele, enfim, consiga adentrar o corpo, aí ele morre. Vamos encontrar os outros aí pra gente ir fazendo uma limpa, porque eu vi bastante aqui na horta. Caiu mais um na minha mão. Isso daqui, gente, até pode parecer uma joaninha quando é menorzinho, mas é filhote do Fat também. Bom, pessoal, passados os primeiros 3 dias, vamos ver aqui como é que tá o nosso inseticida de mamona. Tem até umas bolhazinhas aí, oriundas da fermentação. Então, agora a gente vai coar o tanto que nós precisamos para fazer uma aplicação e vamos deixar o restante fermentando por mais tempo. Isso aqui pode ficar 20 dias, muito mais que isso, talvez comece a gerar um cheiro mais ruim, né? Mas quanto mais tempo de fermentação ele tiver, mais forte ele fica. Porque é a fermentação que vai liberar essas substâncias tóxicas, que na verdade são tóxicas, né, para nós também, por isso que a gente tem que evitar encostar nisso, mas também são tóxicas para os insetos. E é isso que vai ajudar o controle de insetos da nossa horta. Então, como é que funciona a receita para aplicação? A gente não vai aplicar isso aqui puro, nós precisamos diluir e nós vamos usar 25% do nosso líquido aqui para 75% de água. Então, como a gente fez na outra receita, para fazer 1 litro, a gente vai usar 750 ml de água, que eu já deixei preparada aqui, e vou colocar o nosso coador. Esse aqui é um coador com uma telinha bem fininha, e ele já vem com um funilzinho aqui, né, para facilitar colocar nas garrafas. Então a gente vai derramar aqui com cuidado para não respingar em nós, e vamos completar
o nosso borrifador. É bom derramar devagarzinho, porque como vai juntando essas folhinhas, né? E eu vou cuidar até atingir a minha marca. Vamos agitar bem, para garantir que tudo fique muito bem misturado. E vamos lá aplicar. A primeira calda que a gente fez, que foi a de limão, ela só tem efeito se você acertar diretamente sobre o bichinho ali que tá comendo a sua planta, né? Que tá prejudicando a sua planta. Essa daqui já é um pouco diferente. Ela vai ter efeito sobre esses bichinhos também, alguns deles ela até mata. Mas o principal efeito dela é o de proteger, ou seja, ela tem uma atuação também preventiva. Então ela evita que os insetos vão continuar vindo tanto na nossa planta. Mas é importante a gente cuidar, dada a toxicidade dela, de não aplicar em flores. E se a gente aplicar em frutos, a gente tem que aguardar no mínimo 5 dias para poder consumir esses frutos depois, tá? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter no caso de aplicar em frutos. Então, por exemplo, aqui ó, tem esses tomates verdes ali, né? Eu posso aplicar neles sem problema, vai evitar que os bichinhos vão vir ficar furando eles, né? Eu aplico neles tranquilo, porque vai demorar até a gente consumir. Agora, eu não vou aplicar num tomate tá praticamente maduro. Ou eu vou colher ele primeiro, ou eu vou ter que aplicar, mas eu vou ter que esperar para poder colher e consumir ele por pelo menos 5 dias. Outra questão, essa aplicação a gente tem que refazer com frequência. A gente tem que refazer, o ideal é uma vez por semana, durante pelo menos um mês. Porque alguns desses insetos, por exemplo, o Fed que a gente já mostrou no começo do vídeo, ele tem um ciclo de cerca de 35 dias, de 25 a 35 dias, dependendo da espécie. Então ele fica, esse é o tempo que leva para os ovos descascarem. Então a gente vai aplicar e tratar uma vez. A gente mata os que estão aqui, ok? Mas aqueles ovinhos vão germinar. Tem outros que estão voando por aí que a gente não atingiu, que vão vir depois, né? Então a gente precisa ficar fazendo essas reaplicações uma vez por semana durante um mês. Aí sim a gente vai ter a nossa horta mais cuidada, digamos assim, né? Mais protegida. 100% protegida não vai estar, porque nós estamos trabalhando com defensivos que são orgânicos. Então isso aqui não é potente como um adubo químico, né? Não é nada mega matador. Mas ele tem uma ótima eficiência para ser um produto que não agride o meio ambiente, né? E com os cuidados corretos, no caso da mamona, também não agride a nossa saúde, desde que a gente não tenha contato com ele. E eu já ia esquecendo, falei várias vezes de Fed nesse vídeo, mas essa calda também é efetiva para pulgões, cochonilhas e inclusive para o combate de alguns tipos de fungo, também ajuda. Reforçando que quanto mais tempo de fermentação tiver essa calda de mamona, mais forte vai ser a ação desse nosso inseticida. E agora, quando eu preparei aqui, eu até esqueci de colocar uma colher de sopa de detergente, igual a gente usou na outra receita. Também é interessante usar, porque isso vai fazer com que o produto penetre melhor nos poros dos insetos. Então, potencializa, né? Sempre é bom a gente colocar essa colher de detergente no nosso preparado. E fora essas caldas que a gente mostrou hoje, também outra que é bastante efetiva é o óleo de nim. A gente até já tem um vídeo no canal mostrando também como utilizar. Também é uma receita que vale a pena você estar aplicando para cuidar das suas plantas. Se vocês têm aí outras receitas que vocês conhecem, que vocês usam e que são efetivas, como sempre, compartilhe com os colegas nos comentários. Vai nos ajudar muito e vai ajudar a todos aí que participam dessa nossa linda comunidade. Tá certo? Não esqueça de deixar o joinha, se inscrever no canal e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!